Pronto, então iniciou a gravação. Então, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui nessa disciplina de didática que vai ser oferecida na modalidade de educação à distância, né? Pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Quero avisar vocês que a frequência já está disponível aí no chat. Sempre a gente vai estar tentando colocar a frequência, né, para vocês estarem preenchendo, bem como outras atividades. Mas hoje a gente é um encontro muito introdutório, né? Também vamos começar uma disciplina aí antes do carnaval, né? Não é muito comum, podia ter deixado tudo para depois do carnaval, né? Mas a gente precisa seguir o cronograma, cumprir aí os horários. E aí, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês, gente, eu não disponibilizei antes, vou disponibilizar agora. Hoje, né, eu já coloquei, mas vou disponibilizar só agora, conversar com vocês sobre o cronograma ali da nossa disciplina, o que é que eu pretendo fazer para estar explicando para vocês direitinho como é que vai ser o nosso trabalho, porque teve algumas orientações que a gente recebeu. E quem for meu aluno em outras disciplinas pode chegar a estranhar um pouquinho. Então, eu quero deixar claro aqui, tá? Não está aparecendo a mensagem fixa, não, Lindenberg, da frequência? Tem uma mensagem fixa aí, onde aparece, tá? Mas eu coloco de novo, tá certo? Mas eu deixei uma mensagem fixa, que é para todo mundo ver, que é com a frequência, ok? Então, eu vou compartilhar agora com vocês, tá? Esse plano para eu poder explicar. Pronto. Me digam aí se vocês estão conseguindo ver o plano de disciplina, ou a agenda, como alguns queiram chamar. Estão conseguindo ver? Alguém fale aí no microfone, porque eu não vejo a tela, né? Sim, professora. Tá? Pronto. Obrigada. Esse plano, gente, ele vai estar disponível na semana, não é uma semana, lá no ambiente virtual, onde tem, assim, informações importantes, aí vai ter esse plano, essa agendazinha, tá certo? Então, a nossa disciplina, ela tem 60 horas, ela é uma disciplina um pouco maior do que vocês estão acostumados, tá? Ela iniciou dia 24 e ela vai até o dia 20 de abril, tá certo? O link para acessar sempre vai ser o mesmo link, tá bom? Então, o que é a nossa disciplina? O que é essa disciplina de didática? A nossa disciplina, gente, ela vai tentar aí refletir, certo, sobre o papel aí da didática, porque vocês estão se formando para ser professores. Então, a gente tem que pensar e refletir sobre o que é ser um professor, tá certo? Se existe, qualquer pessoa pode ser professor? Não, né? As pessoas têm que ter uma formação, elas têm que parar, estudar, se preparar para serem professores. Então, a nossa disciplina ela vai trazer essa vertente. A gente vai conversar, estudar sobre isso. Tem toda essa descrição de ementa que vocês já devem ter tido acesso. O que é que eu fiz aqui, tá? Eu fiz a separação por semana, tá certo? A gente vai estar disponibilizando, eu ainda não disponibilizei. O que está disponível no AVA, eu vou já mostrar para vocês. É uma atividadezinha que não vale ponto. Vai ter um exercício valendo nota para vocês fazerem, mas eu só vou disponibilizar isso amanhã. Quando eu disponibilizar, eu mando uma mensagem avisando, tá certo? Porque eu estou dando tempo para vocês lerem o material. Então, essa primeira semana vai ter a duração, começou dia 24 e vai até o domingo. Professora, a senhora vai fechar? Não, gente, eu não vou fechar. Isso aqui que a gente faz é para orientar o trabalho de vocês, para vocês se programarem com o que é que vocês têm que estudar. Então, nessa primeira semana, a gente estuda o conceito da didática. Na segunda semana, a gente estuda aí essa questão das diferenças entre tendências pedagógicas liberais e tendências pedagógicas progressistas, a gente só vê na terceira semana, tá? Quarta semana, terceira e quarta semana, tem um diferencial aí que já está explicando. O que é que vai acontecer? Antigamente, quando nas minhas disciplinas anteriores, eu passava uma atividade toda semana. Mas
o nosso coordenador, ele deu algumas orientações sobre a importância, né, das avaliações no polo, nas avaliações presenciais. Então, eu vou juntar 2 conteúdos para a gente trabalhar no polo, tá? Então, na terceira e quarta semana, a gente vai pontuar como? Vai ser a avaliação presencial no polo, que vocês já estão sabendo, que é dia 22/3, certo? Todos os polos possivelmente deverão fazer dia 22/3. Mas até lá a gente chega nessa avaliação. Quando estiver mais perto, vai ter no ambiente a explicação. Então, na terceira semana, na quinta semana, outra atividade. A nossa disciplina ela tem 8 semanas. Então, eu separei aí para que, quando for sempre avaliação presencial, as 2 semanas, a terceira e a quarta, certo? Ao último dia da semana, quarta semana, é que você vai ter a avaliação presencial. Do mesmo jeito, na sexta e sétima semana. No último diazinho dela lá, é que você vai ter a avaliação presencial, que seria dia 22. E no dia 18, outra atividade mudou. Gente, o que eu estou chamando de exercício no Moodle pode ser uma, 2 perguntas, entendeu? Relacionada ao tema que a gente trabalhou, pode ser uma cruzada, pode ser um joguinho, alguma atividade que eu coloque lá para vocês preencherem, tá certo? Aqui tem toda essa separação também, novamente indicando, só que aqui ela traz as pontuações, para ficar claro para vocês quantos pontos cada atividade tem, tá? E o período. Eu não costumo fechar período, tá certo, gente? Então, a primeira semana, por mais que esteja lá dizendo que é até o dia 2, eu não fecho a avaliação que eu colocar lá. Eu costumo deixar em aberto para o aluno fazer depois. Então, não precisa você, enquanto aluno, ficar me mandando mensagem e me pedindo para abrir o período, porque eu não costumo fechar, a não ser que seja uma atividade mesmo, como essa da 8ª semana. Essa da 8ª semana, gente, com certeza vai estar fechada até dia 20/4, eu vou fechar. Essa daqui, com certeza, essa última semana, eu vou fechar. Por quê? Porque eu preciso informar vocês em tempo hábil para vocês estudarem para a avaliação final, se algum aluno for para a avaliação final, certo? A grande novidade que eu quero trazer, por isso eu fiz questão de me encontrar com vocês essa semana, eu não sei se vocês já pararam para olhar o PPC de vocês, mas o PPC de vocês, ele tem algumas informações e muitas vezes a gente passa desapercebido dela, né? Não presta atenção, então eu fiz questão de trazer e de colocar aqui. O PPC de vocês orienta que vocês têm que ter atividades online e atividades presenciais, certo? As atividades online ele está chamando de AO e as atividades presenciais ele está chamando de AP. As minhas atividades online são em que dias? Na primeira semana vai ter uma atividadezinha valendo 25 pontos. Na segunda semana, na terceira, na quinta e na 8ª. Quando você soma essas 4 atividades, vai dar os 100 pontos. Esses 100 pontos vai ser a primeira nota que você vai ter lá no SWAP, certo? Vai aparecer no Moodle para você? Também vai. Mas, gente, as notas, elas têm que ser lançadas no SWAP. O SWAP é o sistema que vocês têm que estar acompanhando aí o lançamento de nota, tá certo? Então, a primeira nota que vai aparecer lá no SWAP, ela só aparece quando terminar essa até a 8ª semana. Aí ela está referente o quê? 25 pontos de cada. Fez, vai dar a notinha lá. A segunda etapa, que são as avaliações presenciais, essas avaliações, gente, elas vão ser 2. Cada uma vale 100 pontos. Soma as 2 e divide por 2, aí você vai ter a nota da segunda etapa. Qual é a diferenciação que tem aí, que a coordenação falou bem, fez formação e relembrou a gente, para a gente não esquecer? Gente, existe uma média ponderada, uma média que tem aí, que tem que ser calculada, tá certo? Então, não é porque você tirou 10 lá, que você tirou 10 na avaliação presencial, que você vai somar as 2 e vai dar a média. Não, tem esse cuidado com os pesos, tá certo? Então, a média, as avaliações online, elas vão ter peso 6. E as avaliações presenciais, elas têm peso 4.
tá certo? Então, quem vai fazer esse cálculozinho é o sistema, tá bom? O sistema que faz automaticamente esse cálculo. Mas vocês têm que entender de onde é que vem essa nota, né? Outra informação. Aqueles alunos que não tiverem obtido média, tá? Que não tiverem tido aí, ó, aqueles alunos que não conseguiram atingir a média da disciplina, que vai ser igual ou superior a 70, e que tenha tido nota maior ou igual a 40, esses alunos é que estão aptos a fazer final. Se você tiver média 2, se você tiver média 3, você não pode fazer final, tá certo? Não pode. Então, esses alunos vão ter disponível no ambiente do dia 28 ao dia 30 de abril um questionário lá valendo de 0 a 6, de 0 a 100 para preencher. Ok? Deixa eu parar aqui o compartilhamento para eu explicar. Por que eu estou explicando isso, gente? É porque antes o Moodle, ele não... Eu sou uma professora que eu gosto de fazer com vocês, eu gosto de ficar botando alguns exercíciozinhos para vocês responderem, e que esses exercícios, eles não valem nota, tá certo? Por isso eu vou compartilhar de novo com vocês o ambiente para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. São exercícios, às vezes, só para estimular você, para você participar, para você se envolver, tá? Se vocês estivessem aqui tudo presencial, a gente faria uma competição. E normalmente a gente dá brinde para os alunos que respondem rápido. Mas vocês não estão presencial. Para eu mandar um brinde, um chocolate daqui para Oricuri, às vezes não rola, né? E ficar dando ponta à toa também não rola. Então, eu vou compartilhar agora para vocês o que eu estou querendo dizer com essas atividadezinhas que eu costumo colocar no ambiente, mas eu coloco informando. Não vale ponto. É simplesmente para você rever o assunto, fazer uma fixação, alguma coisa assim, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Aqui está o ambiente da disciplina, né? Vocês estão vendo, né? Pronto. Aqui nós temos a disciplina de didática, tá? Tem a ementa, como eu falei. Bem aqui tem as informações gerais. A agenda aí com o cronograma já está disponível para vocês. Tem um videozinho da minha apresentação e tem um link para os encontros. Mas, gente, eu vou ter esse link aqui só para ser geral. Por que eu estou falando isso? Porque na descrição da semana, eu repito novamente o link aqui, ó. E vocês vão ver, tá? Por que eu estou ressaltando isso? É porque vai ter semanas que a gente não tem aula. Que semanas a gente não tem aula? Semana que vem, por exemplo, a gente não tem aula, tá? Não tem que aula? Não tem esse encontro síncrono, tá certo? Na semana que vem nós não vamos ter esse encontro síncrono, mas na segunda-feira vai estar disponível todo material da semana, as aulas que eu gravei, tudo para vocês estudarem, tá bom? Então, fica aí a informação já de que na semana que vem a gente não tem esse encontro síncrono, tá certo? O exercíciozinho que eu tô falando, gente, que é um exercício englobando a aula, não vale nota. É isso aqui. É um exercíciozinho para vocês fazerem, não vale nota. Como o Moodle antes sempre me dava esse probleminha, o que foi que eu fiz? Eu tenho agora a assinatura desse aplicativozinho aqui, que ele me possibilita criar várias atividadezinhas, tá certo? E aí vocês vão fazer as atividadezinhas para irem fazendo aí os exercícios só para ir revisando os conteúdos, tá? Então, aqui vai ter um link para você acessar, você vai acessar o exercíciozinho. Quem fizer pelo celular, normalmente, ele pergunta o nome, ó. Ele vai perguntar qual é o seu nome, você bota o seu nomezinho lá completo, ou o primeiro nome, o último nome, e quando você apertar em começar, ele vai passar aí a atividadezinha para vocês preencherem.
Isso vai acontecer em várias vezes ao longo, né, da disciplina. Então, durante várias vezes, vocês vão encontrar esse linkzinho para preencher e para fazer as atividades, tá certo? Esse tipo de atividade não vai valer nota. Quando eu for colocar uma atividade valendo nota, vai vir aqui, atividade avaliativa, certo? Vai ter sempre escrito atividade avaliativa. Eu ainda não incluí a atividade avaliativa dessa semana, mas vai ser uma atividade que vocês vão fazer no Moodle, o Moodle automaticamente vai calcular e vai aparecer ali disponível para vocês, tá bom? Para aqueles que ainda têm dúvida, a gente tem 8 semanas aqui pela frente, convivendo, e à medida que vocês forem passando as semanas, vai ficar disponível para vocês o ambiente. Bom? Para vocês darem uma estudada, né? Então, a cada momento que for passando as semanas, vocês vão olhando, vão analisando, vão preenchendo. Sempre que vocês tiverem dúvida, gente, sempre, vocês têm meu WhatsApp, vocês podem me perguntar, tá? Vocês podem me passar e-mail, eu estou à disposição. Eu normalmente posso não responder na hora, mas eu sempre respondo. Eu costumo responder até bem mais quem me manda mensagem do WhatsApp do que quem me manda mensagem pelo Moodle, tá certo? Porque às vezes eu tenho dificuldade, eu não tenho certeza se a pessoa vê no Moodle e no WhatsApp. Eu tenho certeza que a pessoa vê e responde. Então, fiquem à vontade para me mandar o WhatsApp e saibam que eu vou responder, viu? Como por e-mail, no Moodle também, mas no Moodle às vezes eu acabo demorando um pouquinho mais do que no WhatsApp. Aí, eu acho que essas as informações, assim, né, mais urgentes que eu queria trazer para vocês com relação aos informes da disciplina. Então, vejam sempre o Moodle. Quando você tiver dúvida, pode perguntar. Então, não necessariamente, tá? A gente deve ter aí uns 5 encontros síncronos, tá? São 8 semanas, eu estou pensando mais ou menos nessa média de 5 encontros síncronos. Aí, na semana, sempre que liberar a semana, vai aparecer lá, encontro síncrono, tal dia, tal horário. O link vai ser o mesmo que vocês acessaram hoje, tá bom? Mas eu sempre ressalto lá na semana. Não sei se alguns chegaram a ver, mas normalmente eu também costumo mandar o e-mail lembrando do encontro, né? Mas pode ser, né, gente, que aconteça de eu não lembrar de enviar o e-mail, mas fica aí a dica que na semana tem a descrição. Essa semana tem o encontro síncronos, aí vai ter. Como na semana da avaliação presencial, vai ter. Essa semana tem avaliação presencial. Então, vai ter todos esses informes lá destacados para vocês irem acompanhando, tá bom? De toda forma, tem algumas coisas. Eu já deixei a aula da semana com o assunto da semana. Eu aperrei o grupo do meu polo todo dia. Com o que, Claudiano, que você aperreia? Vocês conseguiram compreender? Estão com alguma dúvida com relação a essa logística, mais ou menos? Eu pensei assim, porque antes o que acontecia? Eu mandava uma atividade toda semana. Toda semana eu mandava atividade. Aí, os alunos, sobre links informes, certo? Claudiano respondeu aí. Aí, os alunos, muitas vezes, gente, eles não têm condições de fazer essas atividades toda semana, né? E se mandou uma atividade muito complexa, não tem. Então, eu pensei em concentrar, assim, pequenas atividades, coisinhas simples, nessas 4 semanas de atividades online e uma avaliação um pouquinho mais organizada, né, nos encontros presenciais. Mas, como a gente sempre vai ter encontro síncrono, nós sempre vamos ter antes das avaliações presenciais, tá certo? Então, ali, seguindo o calendário, se a gente vai ter uma avaliação presencial dia 22, dia 19, a gente vai sentar e eu vou dar essa aula para vocês, entendeu? Para poder fazer toda aquela revisão, trabalhar todo o conteúdo para vocês irem preparados ali para a prova. Se acontecer algum imprevisto, alguma coisa, Deus me livre, acontecer alguma coisa ruim, eu não posso dar aula, não se preocupe, que eu vou gravar alguma aula, alguma coisa informando, trazendo direcionamento aí para preparar vocês para a avaliação. Tá bom? De toda forma, para a gente não perder o costume, eu preparei, além da aulazinha, de todas essas explicações, tem só
uma abordagem que eu quero trazer para vocês sobre didática, que eu não coloquei na... Não conseguiu abrir o link da presença. Você usou o e-mail institucional? Tem que usar o e-mail institucional. Porque tem que usar o e-mail institucional para o link da presença tem que ser para o e-mail institucional, tá certo, gente? Porque é vinculado ao meu e-mail institucional. Viu? Professora, eu estava digitando um texto enorme, mas eu prefiro falar. Eu estava ouvindo a senhora falando aí, e a senhora teve outra matéria com a gente, né? E eu queria agradecer muito, muito, porque no semestre passado, meu esposo teve 2 AVCs, né? Eu quase desisto do curso, porque estava na metade, né? E a senhora me ajudou bastante, falando aí da mensagem, eu mandei pelo WhatsApp da senhora, a senhora me mandou atividades que eu fiz, e mandei pelo WhatsApp, a senhora foi muito importante para que eu não desistisse. Então, como eu sou professora já, completei 30 anos de trabalho agora em janeiro e fui reprovada na disciplina de educação inclusiva, que é uma disciplina que eu trabalho. Eu trabalho com isso. Eu sou professora hoje do AEE, e eu fui reprovada nessa disciplina quando a professora disse que eu corresse atrás, mas não pôde fazer nada. E a senhora e o professor de sociologia me ajudaram bastante. Não vou mostrar o rosto porque eu estou chorando. Não, e não mostre não, senão eu choro também. Como professora que eu tenho de experiência, isso foi muito importante. A senhora foi muito importante. E quando eu vi seu nome, eu fiquei muito feliz. Porque eu ia desistindo, porque 2 AVCs, a pessoa fica totalmente assim, é muito, muito, eu tirei licença, né? É muita dedicação que a gente dá, né? E vocês, professores, me ajudaram. Os outros já tinham passado, né? O EAD dos outros professores, mas essas 2 matérias, e eu não fui atrás. Falei com o instrutor Felipe, ele quis me ajudar, eu disse, não, eu não vou atrás, Felipe. Eu printei mandei para ele. A professora disse que eu não tinha falado, eu tinha guardado os prints das conversas, eu não fui atrás e vou repetir uma matéria que eu já sei, assim, que eu tenho trabalho, já trabalho com ela. Vai ser bom, né? Alguma coisa eu tenho que aprender diante disso. Aí eu quero agradecer muito a você por isso, e eu estou aqui hoje porque você me ajudou bastante. Você foi uma luz para eu não desistir. Obrigada. Meu Deus. Gente, eu acho que é por tudo isso que vale essa profissão, viu? É por tudo isso, porque a gente cresce muito com os alunos, porque a gente também tem problema, né? Você é professora, mano, e sabe que a gente tem problema. Então, às vezes, o que o aluno quer é isso. E dentro de uma licenciatura, eu tenho que preparar vocês para lidarem com isso. Então, eu não posso ser desumana, digamos assim, né? A gente precisa estar preparado para lidar com todas essas adversidades. Não é fácil, é difícil, né? Esse contato online, eu sinto bastante. Eu estou ajudando uma colega eu estou junto do PIBID aí, que eu vou até depois puxar as orelhas de vocês, porque não fizeram o PIBID. O pessoal aí de Dormentes, que não foi uma hora, vai surgir aí para vocês. E a gente vai lutar para conseguir, gente, mais vaga para vocês se envolverem aí dentro serem bolsistas e terem essas oportunidades. E eu sempre sinto por não conhecer os alunos pessoalmente, porque vale muito. Quando a gente conhece ali, tem um contato, muda tudo. Muda tudo. E às vezes é muito assim, técnico, né? Eu estou aqui atrás de uma câmera e não estou vendo ali todos os seus problemas. Então, por isso, Maria, muito obrigada. Não sabia que tinha impactado tanto assim. Mas o que vocês precisarem, gente, eu estou disponível. Eu gosto de lutar muito pelos meus alunos, brigo muito por eles.
Porque lá atrás eu tive professores que lutaram por mim, entendeu? Que abriram muitas portas, me ajudaram bastante. Então, eu acredito muito na nossa profissão, nessa profissão de docente, eu acredito muito, luto muito e quero muito ver todo mundo junto aí, se formando. Eu fico no pé de Rafael. Olha, Rafael, tem pouco aluno fazendo minha aula e fico no pé. Então, assim, qualquer coisa, eu estou disponível para ajudar, que for para ver vocês aí com novos ares e ganhando muito, assim. Vamos ver, vai dar certo. Uma hora dá certo, Maria de Fátima. Uma hora vai dar certo esse PIBID aí para vocês, viu? E aí, eu trouxe assim, muito obrigada mesmo. Eu trouxe, dentro da aula lá que eu disponibilizei para vocês, porque eu gosto, gente, sempre disponibilizar vídeos que não sejam muito longos, só assim, até 15 minutos, 20 no máximo. Porque a gente cansa, né, de ficar vendo. Então, eu coloquei um pouquinho de conteúdo para trabalhar aqui com vocês, só para dar um fechamento da ideia sobre essa questão da didática, né? Da importância dessa didática, desse olhar, tá certo? E aí eu vou compartilhar com vocês. É coisinha simples, a gente fica aqui só mais uns 20 minutinhos, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Acho que foi, né? Deixa eu... Pronto. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Então, lá, gente, na aula que está lá disponível para vocês, eu trago uma definição do que é didático, explica essa questão histórica da didática, né? Eu até repeti aqui a mesma, que é que a didática é uma reflexão aí sistemática sobre esse processo de ensinar, sobre esse processo de aprender. E vocês vão ver que historicamente faltava muito essa questão dessa humanização, dessa preocupação com o aluno. Por mais que eu queira ensinar vocês, mas vocês às vezes têm que estar aberto a isso. Um decreto, tá? Esse autor aqui que eu gosto muito de estudar, depois eu posso passar para vocês. Ele traz muito essa crítica que às vezes a gente cria vários decretos e acha que o decreto vai resolver o problema da aprendizagem do aluno, né? E não vai. E aí o depoimento da Maria me chamou a atenção, porque hoje eu recebi de manhã uma aluna que eu tinha aprovado com ela um projeto e ela veio me pedir desculpa porque não ia poder continuar, porque ela está tendo várias crises de ansiedade, né? E aí eu fui acolher essa aluna, fui conversar com ela, né? Todo o que a gente poderia fazer para ajudá-la. E aí isso não existia antes. Essa questão dessa preocupação com esse acolhimento do aluno era algo que a gente não trabalhava ao longo dos cursos. E mesmo a gente tendo essa percepção hoje, muitas vezes acaba-se ainda não trabalhando isso, essa questão da humanização, do acolhimento, o quanto é importante fazer isso com os nossos alunos, tá certo? E aí a gente tem que entender que quando a gente fala de didática, a didática, ela vai envolver, gente, várias áreas. Vocês vão ver aí a sociologia da educação, vão ver a história da educação, filosofia da educação, as psicologias. Vocês vão ver, no caso de vocês, essas metodologias voltadas para o ensino de matemática, né? De ciências, das ciências como um todo. E a didática, ela acaba perpassando um pouquinho de cada um desses históricos, dessas ciências, né? Porque a sociologia é uma ciência, a psicologia é uma ciência. Então, a didática, ela vai envolver tudo isso. Então, não tem como a gente dizer assim, vamos preparar um professor e esse professor não ter visto um pouquinho de psicologia, que vocês vão ver lá na frente, sobre todo esse envolvimento aí de como os estudos, né, evoluem e tem um impacto direto. Hoje, eu também estou muito feliz, porque eu tive essa preocupação de manhã com a aluna, mas à tarde a gente teve o primeiro aluno da licenciatura em computação cego defendendo o TCC dele. E aí ele fez todo um relato ali sobre a vida, sobre as dificuldades que ele passou e a importância dessa inclusão, né? A importância da gente incluir o nosso aluno. E ele traz o relato dele, toda essa dificuldade que ele enfrentou, do professor que o acolheu, do professor que adaptou as atividades e daquele professor que simplesmente não fez nada. Problema seu, se você é cego, né?
Então, a gente tem que ter esse olhar. E a didática, ela vai introduzir isso, ela vai fazer esses questionamentos, tá certo? E eu até trago no vídeo que eu compartilhei já com vocês, sobre quando a gente fala de didática, todas essas questões que são importantes, né? A gente estuda o quê? Estuda por quê? Aluno não é folha de papel em branco, todo mundo tem problema, todo mundo tem representação, todo mundo tem um saber. A gente vai ver mais na frente os saberes de Tardif. Tardif fala que quando vocês terminarem a graduação, vocês ainda vão ter 5 anos de adaptação a essa profissão, a vocês se entenderem, se perceberem enquanto docentes, porque ser docente é um processo, né, de construção. Tem coisas que eu fazia antes, lá quando eu iniciei, lá em 2008, que hoje eu já não faço mais, que a gente já mudou, já tem uma outra visão. Quando eu estou apresentando esse plano de disciplina para vocês, pergunto se vocês têm dúvida, ficaram com questão, se tem algum questionamento, eu estou tentando fazer ali, ó, esse tal contrato didático que está aqui escrito. Então, todas essas situações, elas são imprescindíveis para a didática, para a gente entender o que é didática, tá? E aí eu chego nesses 3 aspectos que eu não abordei no vídeo que está disponível e vou abordar agora. Tá certo? Que é essa questão, assim, ó, a didática, ela é sempre uma relação educativa. A gente tem que se colocar ela frente a frente. É uma forma histórica de educar de um lado e uma forma do educando do outro. Então, a gente vai ter educando e a gente vai ter educador. E a gente tem que achar o meio termo de lidar com o educando e com o educador. A gente precisa ter uma mediação, porque eu vou ter que ter o conteúdo, tá lá os conteúdos, tá lá os parâmetros, tá lá a BNCC, tá lá todas as orientações que o governo dá. Mas o professor em sala de aula, esse professor é que vai ter que fazer essa mediação, esse professor vai ter que fazer esse jogo de cintura. E isso, gente, vai implicar esse espaço físico. Que pra gente esse espaço físico é esse espaço aqui, ó, da sala de aula, desse ambiente virtual, tá certo? Então, esse espaço que a gente rompe, né? A gente rompe hoje, a gente já tem uma outra característica. Quando a gente usa o WhatsApp, quando a gente usa e-mail, apesar da proibição aí dos celulares, as escolas ainda estão se adaptando, tem escola que já conseguiu, já vem trabalhando isso até antes de uma lei, né? Mas ainda tem escola que está se adaptando. E essa adaptação é necessária. Como naquele momento, essa inclusão dos celulares não foi uma coisa assim que a gente quis muito, mas foi uma coisa que acabou sendo imposta, digamos assim, muito mais forte quando a gente teve a pandemia, né? Que todo mundo ficou muito isolado, todo mundo usava muito o celular para fazer tudo, né? E aí gera todas essas situações e a gente vai se adaptando. Então, a gente tem relação educativa, mediação e espaço físico. Todos esses 3 têm um impacto direto dentro da didática, tá? E aí tem uns 2 formas históricas que eu quero abordar, além do que está lá no vídeo, tá certo? Que a atividadezinha, um exercíciozinho que eu coloquei lá, que eu até mostrei aqui para vocês, ele está muito mais centrado nesse vídeo que eu disponibilizei do que essas informações que eu estou passando agora, tá bom? Então, essa questão histórica a gente tinha preceptor antes e depois a gente passou a ser simultâneo. O que era essa ideia do preceptor, gente? Que foi isso que eu achei que não ficou muito claro lá. O preceptor, gente, ele envolvia essa questão do sistema feudal, então você aprende, era na época do sistema feudal, a gente não tinha uma escolarização, você aprendia muitas vezes com o outro, né? Então, eram atividades que eram feitas, até a gente não tinha essa diversidade de atividades, de profissões, de coisas que a gente tem hoje, que muitas vezes com o andar da tecnologia a gente usa, né? A gente tinha o chat GPT, todo mundo pensava que o chat GPT que era o famosão, e agora já tem o outro, que eu nem decorei o nome ainda. Então, a gente tem todas essas coisas que vão acontecendo e que naquela época não tinha. Então, normalmente você aprendia com o preceptor, né? Era uma atividade que você tinha, que você ia aprendendo com outros, seja numa praça, numa feira, ou você tinha a casa dos discípulos, que você ia lá para a casa dele e aprendia, ele fazia. Como a gente faz a monitoria, que infelizmente vocês não têm. Monitoria aqui, por exemplo, no IFE, é quando a gente tem, por exemplo, um aluno que se destaca naquela disciplina
e aí ele vai receber uma bolsa para disponibilizar em determinados horários, ele está disponível para tirar as dúvidas dos alunos. Funciona, sabe por quê? Porque muitas vezes os professores, eles não têm aquela linguagem do aluno. E aí a monitoria, ela possibilita essa linguagem. Por isso que funcionava muito essa questão do preceptor, de você ter uma pessoa responsável para tirar aquelas dúvidas. Rompendo aí o que a gente tem, por exemplo, eu fico na sala de aula com 45 meninos. Então, eu vou conseguir perceber todos os déficits de aprendizagem de cada um dos alunos? Quando eu estou 1h30 numa turma, depois eu vou estar 1h30 noutra turma, depois 1h30 noutra turma, e olhe lá que tem, às vezes, escola que bota aqui, o professor, 45 minutos nessa, 45 minutos em outro. E como é que você vai perceber tudo isso? Você não consegue. Quando você está diretamente ali, você consegue. Então, isso acontecia antes. Simultaneamente, foi o que aconteceu depois, quando a gente fez o sistema capitalismo, veio e disse assim, olha, a gente precisa, né, educar essa comunidade, educar a população, e acaba sendo de uma forma em massa. Então, algumas coisas a gente passa a trabalhar de forma de massa. Então, eu boto todos os alunos dentro de uma sala de aula e começo a tratar achando que todos os alunos vão aprender no mesmo ritmo, da mesma forma, e que a psicologia vai nos ensinar mais na frente, né? Que não, que eles, apesar de eles estarem ali na mesma sala, mas eles não vão ter os mesmos ritmos, porque eles têm vivência fora da escola. E, às vezes, você tem ali um pai que é mais presente, que senta com o menino, que explica atividade. Você vai ter aquele pai que é presente, mas que não tem tempo, porque trabalha muito para poder manter a família e não consegue ficar em casa, cobra, mas não tem. Então, você vai ter várias relações que vão estar acontecendo, tá? E que acabam atrapalhando ou impedindo, né, de que todos evoluam assim ao mesmo ritmo, tá certo? Então, tem esses dois momentos ali históricos que é importante também a gente compreender. Um momento onde você tinha os preceptores e um momento que você passa a ter aquela infraestrutura de escola, aquele momento ali onde a gente acolhe todo mundo, coloca dentro de uma sala e separa por causa de um sistema, né? A gente sistematizou aí muito mais a escola. Então, fechando aí, né? Então, há possibilidade de sucesso no processo de ensino e aprendizagem escolar a partir da confluência de um instrumento didático do nosso tempo, como é o caso das tecnologias, com esse modelo de organização escolar típico de relação educador-educando, onde quais estão assentados em um modelo de organização que é manufatureiro. O que eu estou querendo dizer com essa frase enorme, né? A gente trouxe aí uma frase assim enorme para trabalhar com essa ideia. O que eu estou querendo dizer, gente, é que por mais que a gente coloque todo mundo dentro da mesma sala, a gente não vai conseguir, né? Aqui dentro devem ter pessoas que são professores, como além de mim e da Maria. Outras pessoas que são professores ou que já tiveram essa experiência. E, às vezes, a gente se vira nos 30, né? E o aluno não consegue aprender, porque tem várias outras particularidades do aluno que a gente não consegue medir. Então, esse jogo de cintura, um pouquinho desse jogo de cintura, dessas provocações, é o que a gente quer dentro da didática. Tá? A gente quer que vocês comecem a ter esse olhar, comecem a perceber que, por mais que você queira, você não consegue fazer o aluno aprender. Existem várias outras particularidades que fazem. Então, às vezes, o aluno se apega a você porque ele gosta de você. Ele não gosta da disciplina, mas ele gosta de você. Né? E, às vezes, ele gosta da disciplina, mas não gosta de você. Aí, ele começa a não gostar da disciplina porque ele não gosta de você. E vai gerando todas essas dificuldades aí, esses entraves dentro do processo. Mas que, com o tempo, acaba solucionando, né? Como o aluno disse hoje lá no depoimento do TCC para mim, ele disse assim, professora, eu paguei 3 vezes a mesma disciplina. 3 vezes. Mas por quê? Primeiro, porque o professor não sabia lidar com o aluno cego.
Então, a gente tem esse problema também. Dentro do processo de formação da gente, dentro das licenciaturas, vocês vão ter essa disciplina de educação inclusiva, mas essa disciplina não vai jamais englobar e dar a vivência que a Maria, com certeza, tem ali sendo professora de AE. Ela só passou a ter essa vivência, saber disso tudo, não foi por causa dos livros, foi por causa das experiências dela no dia a dia, no cotidiano. Então, esse aluno, ele conta lá para a gente que o professor, por exemplo, na primeira aula, ele dava aula como se ele nem existisse dentro da sala de aula. Na segunda vez que ele fez a disciplina, ele já teve o quê? Ele já tinha um monitor para ficar com ele o tempo todo na disciplina, sanando dúvida e esclarecendo. Mas, mesmo assim, ele teve dificuldade, porque a gente encontrou nesse percurso aí o quê? A pandemia. E na terceira vez que ele pagou a disciplina, ele disse que o professor já usou uma outra estratégia, já percebeu que para ele era melhor que ele fosse fazendo pequenas atividades todo dia com ele, do que simplesmente, como a gente faz às vezes com alunos, de passar 1 mês e meio para fazer uma prova, né? Ele passou a usar uma outra estratégia. Então, o que a didática quer, gente, é promover esse processo reflexivo. E é o que eu mais quero aqui com vocês. Promover esse processo reflexivo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada aluno é um aluno. Cada aluno vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter tudo. E você vai ter que gerenciar esse universo aí. Contra ainda um sistema que vai te cobrar as provas, as datas, as notas, milhares de detalhes, né? Então, isso é o que a gente vai ver em didática, tá? É o que a gente vai estar vivenciando aqui, tentando. Não é ainda, tá, gente? É importante ressaltar. Não é ainda a didática da matemática, né? Não é assim, alguns chamam até às vezes de metodologia do ensino de matemática, que aí é onde vai enfocar muito mais essa questão metodológica mesmo para vocês aprenderem, até porque eu não sou formada em matemática, né? Eu sou formada em pedagogia, então a gente trabalha de uma forma muito mais generalista, muito mais fazendo provocações e reflexões. Quando vocês estiverem nas práticas muito mais específicas, muito mais detalhadas, aí que vocês vão fazer esse estudo de caso mais específico, assim, tá certo? Dúvidas? Questionamentos? Algumas colocações vocês querem fazer? Tem? Deixa eu olhar aqui logo as mensagens, que às vezes a gente não fala, né? Tem gente que não gosta de falar, mas gosta de colocar aqui. Não tem problema. Oh, meu Deus do céu, teve gente que botou, Daniela, é incrível mesmo, gente, muito obrigada, viu? De coração, obrigada mesmo. Se não tiver, gente, olhe, se não tiver, não se preocupe, a nossa aula vai estar gravada, tá? Eu vou compartilhar. Até amanhã eu mando esse exercíciozinho, uma atividadezinha para vocês fazerem ali no Moodle, só para relaxar, porque a gente vai curtir o carnaval. Curtam aí o carnaval, descansem, desopilem, aproveitem que aí, quando voltar, aí é que vocês vão ter que trabalhar muito mais, né, não? Vou parar aqui a gravação.